Olá pessoal do Instagram do Jornal Correio, tudo bem com vocês? Quem fala é Jorge Gauthier e nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Um espaço reservado aqui no Instagram do Jornal Correio toda terça-feira às 18 horas para a gente poder falar sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre saúde no aspecto da saúde do homem. Sabemos que nós homens somos muito preguiçosos com relação à saúde, muito preguiçosos com relação aos cuidados à saúde e isso foi comprovado em uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia de que os homens, de fato, especialmente nesse período de pandemia, descuidaram ainda mais dos cuidados com a saúde. Para conversar sobre esse assunto, eu vou receber hoje aqui no nosso programa o médico Augusto Modesto. Ele é urologista e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Urologia aqui na Bahia. Eu já vi que o Dr. Augusto já entrou, já vou iniciar aqui a conexão com ele. Se você tiver qualquer pergunta sobre o assunto, comentários. E também, se você conhecer algum homem que está precisando cuidar da saúde, é só encaminhar aqui onde tem o aviãozinho a solicitação para poder participar dessa conversa, para também conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, doutor Augusto, tudo bem? Oi, Jorge, como é que vai? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Te escuto perfeitamente. Ótimo, tranquilo, tudo bem, tudo tranquilo. Estava aqui explicando rapidamente, né, antes da gente começar a conversar, de que é histórico isso de que o homem tradicionalmente não se cuida, né? A gente sabe que há um descuidado masculino, um preconceito em ir ao médico de maneira geral. Eu nem estou falando ainda do exame de próstata, que eu vou chegar nele daqui a pouco. Mas há essa dificuldade e nessa pesquisa que a Sociedade Brasileira de Urologia fez, mostrou que 55% dos homens acima de 40 anos deixaram nessa pandemia de ir ao médico ou fazer algum tratamento. Para além da questão da próstata, doutor, quais riscos esses homens estão correndo de terem abandonado os tratamentos ou terem recusado de ir ao médico nesse período? Então, Jorge, inicialmente queria agradecer o espaço aí, e é um prazer estar aqui conversando com você e com seus ouvintes, telespectadores, enfim. Na verdade, o homem, culturalmente, ele vai menos ao médico, né? Qualquer um que seja. Não é só urologista, cardiologista, endócrino, etc. Ele costuma negligenciar os problemas médicos, ou por medo, ou até mesmo por desleixo, ou muitas vezes porque ele acha que ele é o machão. Vivemos em uma sociedade muito machista, né? E aí ele acha que nada vai acontecer com ele. Então ele não entende essa ideia de prevenção e de controle de doenças crônicas. Ele só entende a ideia que ele precisa ir para o médico quando não tem jeito, né? Quando ele não tem mais opção. Então esse é o problema. E claro que na pandemia a gente viu que isso aumentou muito, né? Porque não só os homens, mas as mulheres também, mas como o homem já tem isso culturalmente, aumentou muito isso na pandemia. E as doenças crônicas, tipo diabetes, pressão alta, doenças reumáticas, imunológicas, então os homens ficaram em casa e as doenças descompensaram, né? E aí, falando um pouquinho do câncer, todo tipo de câncer, e não só o câncer urológico, aconteceu a mesma coisa. Aquele paciente que tinha já um diagnóstico de câncer e que interrompeu esse segmento para ficar em casa, é claro que esse câncer evoluiu. Como todo câncer evolui, é claro que evoluiu e piorou. E muitas vezes alguns homens perderam a janela terapêutica, que a gente chama, né, que é exatamente aquela janela de fazer o diagnóstico precoce e ter a cura, né? Ter uma chance maior de cura. Então, é claro que isso foi muito mais eminente e predominante na pandemia, não tenha dúvida disso. Você falou de câncer, doutor. Agora, antes de chegar no câncer, tem outros tratamentos de saúde, né? Hipertensão, que a gente sabe que é prioritário em homem acima dessa faixa etária de 40 anos, o controle do diabetes. Essas outras doenças, especialmente essas doenças congênitas, elas também tiveram esse agravamento, né? Agora, diante do caos, né, que já foi instaurado, já não foi, já tem 9 meses de pandemia, o que pode ser feito
nesse momento, para quem está nos assistindo agora aqui, que é homem ou que conhece algum homem que é negligente com a saúde, para ter esse start agora de começar a se cuidar de verdade, né? Então, você tocou aí em algumas doenças que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo para falar. Que uma delas é a pressão alta, a outra é a diabetes, e ainda eu sinalizo mais uma, que é a obesidade, né? Nós estamos indo no mesmo ritmo dos americanos. Então, o índice de obesidade, principalmente a obesidade em adolescentes e crianças, está aumentando, né? E voltando para a diabetes e para a hipertensão, são duas doenças crônicas que não têm cura, né? Ela tem controle. E a gente sabe que tanto a pressão alta quanto a diabetes, só para você ter ideia, e aí entrando um pouquinho na área que a gente trabalha, elas são as maiores causas de insuficiência renal, né, no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Elas se alternam. Aqui no Brasil você tem as duas, levando o homem a perder a função do rim e entrar lá na hemodiálise, que a gente conhece, né? E talvez numa fila de transplante. Ou seja, substituir o rim ruim por um rim bom. Então, se você não tem um controle, além disso, não só a parte do rim, mas a diabetes e a pressão alta dão problema em vários órgãos, né? Dão problema oftalmológico, neurológico, cardiológico, a parte de membros inferiores, úlceras, lesões, etc. A parte do homem importante, por exemplo, a disfunção erétil, né? A disfunção erétil ou a impotência, né? Uma das principais causas é a diabetes e a pressão alta descompensadas. Então, se você for observar, essas doenças crônicas, principalmente essas duas, quando você não faz um controle adequado, não vai regularmente ao especialista, no caso, o endócrino para a diabetes e o cardiologista para a hipertensão, elas descompensam e muitas vezes são doenças silenciosas. Quando você observa, você vai ver que já tem complicações. Ou é o homem que perde a visão, né? A diabetes acomete o olho, perde a visão, a hipertensão também. Ou é aquele homem que, de repente, a pressão tem um pico e ele tem um derrame, que é conhecido, a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, mas popularmente conhecido como derrame. Você tem um infarto agudo de miocárdio, às vezes num pico de pressão mal controlada, ou até mesmo uma ruptura de aneurisma. Pacientes que têm aneurisma, que não têm diagnóstico, tem um pico de pressão por não controle e você tem uma ruptura desse aneurisma e você vai ter um acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Levando a causa à morte, no caso. Então, são essas doenças, você fala assim, mas eu não estou sentindo nada, mas são doenças que precisam ser controladas de perto, exatamente por isso. E na pandemia, eu vou te dar aí alguns detalhes que ocorreram. Os homens, tanto homens quanto mulheres, eles deixaram de fazer exercício físico, eles começaram a comer pior, né? Eles ficaram mais em casa, então o tédio, a ansiedade, a depressão aumentou, e aí com tudo isso você come mais, come pior, não faz exercício. E aí, além disso tudo, começaram a não ir no médico, que eles iam regularmente. Então você observa aí um conjunto de fatores que levaram à descompensação dessas doenças, que, claro, agora, depois que a gente voltou ao novo normal, né? Agora você vai ter as repercussões e as complicações disso. Assim, culturalmente, quando as meninas menstruam, né, chegam ali nos 12, 13 anos, já vão para ginecologista ou para o ginecologista. A gente não tem uma idade ou um marcador, digamos assim, que diga assim, homem, é a hora de você ir para o urologista. Que seria esse, entre aspas, médico do homem, né? Para esse cuidado mais preciso em função dos órgãos do sistema reprodutor masculino. Qual seria esse marcador, doutor? Porque a gente vê muito só associar a urologia para o homem para fazer o exame de toque ou o PSA lá depois dos 40 anos. Qual seria a idade adequada para já começar a criar essa cultura nesses homens mais jovens de ir para o urologista, por exemplo?
Excelente pergunta essa sua, Jorge. Aí a gente tem que voltar um pouquinho e aí conceituar que a urologia, na verdade, essencialmente, ela é uma especialidade cirúrgica dentro da medicina, certo? Uhum, E, basicamente, ela cuida de quem? Tem muitas mulheres que acham que que o urologista é só médico do homem. E não é uhum, verdade, né? O urologista, ele cuida da parte urinária da mulher e do homem. E da parte, no caso, genital, somente do homem, né? Então, o urologista tem pacientes homens e mulheres. E eu costumo sempre a dizer, e a sua pergunta foi pertinente, que, na verdade, o urologista, ele cuida da criança pequena, quando nasce, até o idoso, uhum, na terceira idade ou na melhor idade agora, que tá na uhum, moda. Né? Então, você tem, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né? Crianças pequenas, até 5 anos, você tem problemas de fimose, né? Essa fimose é aquele excesso de pele que tem no pênis, né? Aquele anel no prepúcio. Essa fimose pode levar a obstrução urinária, pode levar a infecções. E esse paciente, muitas vezes, tem que ser operado nessa uhum, fase tão jovem. Você pode ter uma doença que a gente chama de criptorquidia, que são os testículos retidos. Os testículos não descem para a bolsa testicular, ficam retidos, e se você não faz um diagnóstico e não opera a contento, e aí tem que ser bastante cedo, você tem o quê? Você tem uma involução desse testículo, ele fica atrofiado, uhum, o homem acaba perdendo esse testículo, e esse testículo pode sofrer uma alteração genética e pode virar um câncer se ele não uhum, for feito o diagnóstico e ficar retido, geralmente na região inguinal ou na região intraabdominal. Então, a uhum, criptorquidia é outra doença. Você tem também refluxo urinário, que pode levar à perda do rim. Isso acomete também crianças e geralmente com o tempo, se não resolver espontaneamente, você tem que fazer uma intervenção ou cirúrgica ou por algum uhum, procedimento. Já na fase adolescente, você me perguntou, você tem que acompanhar esses adolescentes, porque começa a entrar aí a fase de quê? Da adolescência, de conhecer a parte do sexo, né? As uhum, alterações endócrinas e hormonais. Você tem que ver se esse adolescente ele está tendo um desenvolvimento adequado, começa a aparecer as infecções sexualmente transmissíveis. Então, você tem que uhum, orientar esse adolescente, o uso da camisinha, tudo isso. Começa a aparecer uma coisa chamada varicocele. São varizes na bolsa testicular, que se não for tratada a tempo, pode levar à infertilidade masculina. É a principal uhum, causa, só para você ter uma ideia, da infertilidade masculina, né? A infertilidade ela pode ser masculina, feminina ou mista. Então, a masculina, a principal causa é a varicocele. Muitas vezes, quando tem varicocele, tem que operar. Se você entrar para a fase adulta, você continua tendo as infecções do trato urinário, você começa a ter os cálculos renais, as pedras no rim, que é uma coisa muito frequente, principalmente no verão. uhum, Isso é uma coisa que a gente opera muito, né? Sempre a gente tem para paciente e começa a ter também alguns casos de câncer já urológico. Você pode ter uhum, o câncer do pênis, você pode ter o câncer do testículo, o câncer renal. E quando você entra para a fase já adulta, mais idoso, você começa a ter um crescimento da próstata. Aí vem a hiperplasia prostática benigna, que é uma coisa que ocorre com todo homem com a idade. O homem uhum, envelhece, a próstata cresce, né? E aí, como é dado esse crescimento, esse homem pode ter sintomas ou não. E se tiver sintomas, ele vai ser ou tratado com remédio ou vai ser operado. E uhum, numa fase mais tardia, você começa a ter o quê? O câncer da próstata, que é o principal câncer no sexo masculino, o câncer da bexiga, né? E ainda o câncer do rim, testículo, pênis, suprarrenal e outras coisas mais. Outra coisa importante que vale a pena falar, homens de meia idade a terceira idade, começam a aparecer o quê? O problema de ejaculação precoce, disfunção sexual erétil, impotência, né? Então, você começa a ter um monte de coisa aí associada. Então, se você for observar, o espectro do urologista é muito grande. Ele uhum, atende desde a criança recém-nascida até o idoso, né? Tanto uhum. na parte sexual quanto urinária, e atende a mulher também nesse espectro ampliado, somente a parte urinária. Para Uhum. deixar bem claro Perfeito. isso.
Quando você falou de alguns condicionantes, né, doutor, desse ciclo da vida, me fez remeter ao que você falou um pouquinho antes desse descontrole da qualidade de vida que todo mundo teve em maior ou menor proporção nesse período de pandemia. A gente sabe que o câncer tem um fator genético que é um indicativo familiar e etc. É uma herança ruim que toda família acaba tendo. Mas tem alguma maneira da gente, pela qualidade de vida, driblar esses efeitos e essa incidência do câncer? Porque assim, na minha família, por exemplo, meus dois avós, o paterno e o materno, tiveram câncer de próstata. Tem mais umas 3 ou 4 pessoas da família que tiveram. Então, assim, tá o recado para mim, você vai ter. Mas eu queria não ter. É possível? Então, o fator genético é um fator muito forte em alguns tipos de Uhum, câncer. Primeiramente, a gente tem que falar uma coisa, né? O homem está vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando, e o câncer, por consequência, vai aumentar a sua incidência. Quanto mais você uhum, vive, maior a chance de você ter o câncer. Só para você ter uma ideia, falando do câncer de próstata, o principal fator de risco para ter câncer de próstata é a idade. Estudos de necrópsia mostram que pacientes que vivem até 100 anos, mais de 70% a 80% têm câncer. Agora, esse câncer pode ter sido diagnosticado ou não, entendeu? Mas uhum, se você fizer estudos de necrópsia, né, de autópsia, nesses pacientes que viveram muito, eles vão ter um câncer ali presente, de próstata. Então, é uhum, importante a gente falar nisso, porque como o homem está vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando, e a gente começou a dar um pouquinho mais de importância para a qualidade de vida, é o que você falou, né? uhum, Antigamente, você via a palavra câncer, ela era estigmatizada. Quem tinha câncer era rotulado e era fadado à morte. Né? uhum. Aquela pessoa que tem câncer, eu não vou nem me aproximar, achavam até que passava, que Sim. pegava. Né? Há 40, 50 anos atrás era mais ou menos isso. Com os estudos e com o avanço, os protocolos de prevenção, etc., começaram a ver que se um câncer, qualquer câncer, for diagnosticado precocemente, esse é o segredo, você tem uma chance de cura muito alta. É claro que você tem cânceres e cânceres. Tem cânceres mais agressivos, de órgãos mais agressivos e outros menos. Mas, como a média, você tem que fazer um diagnóstico precoce para ter uma chance de cura maior. E aí você tem todos os protocolos. Como você falou, eu tenho pai, mãe, pai materno e paterno que tem câncer. Eu vou ter Uhum, câncer? Não necessariamente, tá? Você tem uma chance 6 vezes maior do que a população geral de ter o câncer. Mas eu conheço famílias com pais ou com irmãos com câncer que o paciente não teve câncer. É claro que o uhum, fator genético é importante. Fatores genéticos são importantes em alguns tipos específicos de câncer, tipo câncer de mama, tireoide, cólon, ou seja, intestino grosso, próstata, né? Mas você não tem só o uhum, fator genético. Você sabe que o câncer ele é multifatorial. Você tem o fator ambiental, né? Você tem o fator de trabalho, você tem o tabaco, o álcool, né? Tudo isso uhum, também é etiologia, é causa de alguns tipos de câncer. Então, a gente tem que ficar muito ligado no seguinte: a nossa vida cada vez tem mudado muito. E com essa pandemia, como eu sempre digo, a pandemia, historicamente, ela acelera processos. Né? Então, uhum, a gente começou a mudar o nosso modus operandi. Então, uhum, observe que antes da pandemia, aquela vida louca, você não comia em casa, você comia fast food, né? Era muito sanduíche, você não tinha tempo para malhar ou para fazer academia, exercício, não era prioridade, você só pensava em trabalhar, 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 até porque em 3 a 4 meses você paga imposto, então você tem que trabalhar para pagar imposto, ou seja, era uma correria. Eu sempre falo uhum, nas minhas aulas que você tem que ter alguns pilares, né, para cuidar do câncer, para evitar o câncer. uhum, Você tem o fator genético, se você tiver uma história positiva, familiar, você precisa procurar um especialista cedo, fazer um aconselhamento genético. Você precisa cortar as drogas, né, ou os hábitos ruins da sua vida, no caso, cortar o tabaco, diminuir o álcool ou suprimir o álcool. Você precisa comer melhor e mais saudável, sem as gorduras, sem açúcar, sem sal. E você precisa se exercitar para você ter uma vida saudável e viver melhor.
E outra coisa importante, que seria o meu quinto alicerce aí, é o controle do estresse. Vivemos em uma sociedade muito estressada, estressante, né? Então, cada um precisa desenvolver mecanismos para controle de estresse. Você tem o seu, eu tenho o meu, mas tem pessoas ansiosas que não têm. Quando ela se depara com a situação de estresse, em vez dela tentar controlar aquilo, trabalhar aquilo, ela fica ansiosa 10 vezes mais. E tudo isso é um gatilho para startar algum tipo de câncer que ela já tenha e que vai desenvolver. Entendeu? Então, isso aí é importante a gente ter em mente e tentar fazer tudo para evitar risco. A gente tem que trabalhar com controle de risco. Quando você trabalha com controle de risco, é a melhor coisa. A gente não vai ter nunca 100% de certeza que você não vai ter câncer. Mas se você fizer a sua parte e diminuir o risco, as coisas já melhoram. O consumo de álcool, inclusive, a gente tem alguns estudos empíricos, nenhum pesquisador, nenhum grupo de pesquisa conseguiu cravar isso 100%, de que isso aumentou na pandemia. Mas só de percepção, a gente sabe que muita gente consumiu muito mais álcool nesse período de pandemia, especialmente os homens. Eu estou numa rara exceção, porque achei que eu fiz uma cirurgia em fevereiro. Eu falei assim, enquanto eu estiver me recuperando da cirurgia, eu não vou beber. Veio a quarentena, eu falei, quando acabar a quarentena, eu volto a beber. Eu pensei que ia durar uns 30 dias. Estou há 9 meses sem beber. Ótimo. Sei que sou uma exceção. Mas o álcool, em que maneira ele interfere na incidência do câncer? Eu questiono isso também, doutor, porque assim, eu já vi alguns estudos que associam diretamente esse consumo de álcool exagerado, especialmente nos cânceres de rim, pâncreas, etc. Há realmente essa conexão, né, do excesso de álcool para esse, como o senhor falou, nesse gatilho que starta esses cânceres nessas regiões? Existe sim, existe uma relação com o câncer, porque assim, o álcool, querendo ou não, ele é uma substância nociva, irritativa, e que alguns tipos específicos, tipo o que você falou, pâncreas, né? Fígado, né? Bexiga, rim, intestino, às vezes também garganta, boca. Quando você toma muito álcool durante muito tempo, é claro que aqui a gente não está falando daquele homem que bebe esporadicamente. E aí também tem outra coisa. Você me perguntou se na pandemia o consumo de álcool aumentou. Aumentou com certeza. E também aqui a gente não está falando, por exemplo, de você não consumir álcool nenhum. A gente sabe que tem estudos em relação ao coração que diz que se você toma uma taça de vinho tinto toda noite, você tem um fator protetivo, né? Então, sim, é claro que a gente não pode ser nem 8 nem 80 aqui. Quando eu estou falando de álcool, é aquele uso abusivo, como você propriamente disse. O uso excessivo do álcool durante muito tempo. Aí sim, você vai desenvolver a cirrose e o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Você pode desenvolver o câncer de bexiga, que é o 7º câncer mais comum no sexo masculino. O câncer renal tem alguma associação, mas não direta. O câncer do pâncreas, que além da pancreatite alcoólica, pode também ser uma incidência do câncer de pâncreas. E então tem vários cânceres relacionados. Tá? Então existe essa relação. Não se sabe ainda se o câncer ele é fator causal, né? Existe essa relação direta, mas não se sabe se ele é causa direta. Ou seja, eu vou beber muito câncer, eu vou ter... Não, isso ainda não está tão definido. Né? Por exemplo, o tabaco já tem estudos mais fortes, mais robustos, que mostram que se você fuma, principalmente um fumo sem filtro, né? Um fumo como aquele fumo, aquele fumo que o pessoal faz de corda no interior, você tem uma associação muito grande com o câncer de cabeça e pescoço, câncer de lábio, câncer de língua, câncer de garganta, de boca, de orofaringe, e também tem alguns cânceres de pulmão bem associados a fumo, tem outros que não, e câncer de bexiga também relacionado diretamente. A gente pega muito paciente com sangramento na bexiga, e quando a gente vai investigar, a gente sempre pergunta: o senhor fuma? Fuma. Há quanto tempo? Há mais de 50 anos.
E aí você tem um paciente com sangramento, que quando você avalia, Uhum. tem lá uma lesão na bexiga, e muitas vezes uma lesão já grande, não tão pequena Sim. assim, porque e geralmente em homem, que é muito mais frequente, bexiga de homem do que em mulher. Então o homem, como é mais desleixado, ele não vai muito ao médico, ele fica esperando, vê um sangue ali, não é besteira, eu vou esperar. E aí quando vê, a lesão já está muito grande e às vezes ele já perdeu a janela terapêutica para cura. Inclusive, em algumas pessoas não tem necessariamente, primeiro aparece o câncer. Normalmente, às vezes aparecem outros sintomas, né? Meu pai, por exemplo, ele morreu de infarto, mas um pouco antes dele morrer, ele teve um lipoma nessa região do pescoço. Ele fumou dos 12 anos até os 62. Ele parou de fumar coisa de um ano antes de morrer. Esses É, sinais que o senhor falou, quando é que eles é, podem ser esse sinal de dizer assim, ó, é hora de ir para o médico? É só quando você falou do sangue, mas assim, quais seriam os outros sinais no corpo do homem que a gente precise ter esse start assim, de ó, vai para o médico, é hora de buscar uma ajuda? bem, aí assim, é uma resposta muito ampla, né? Aí você tem que Uhum, segmentar a resposta. Por exemplo, se você me perguntar isso para câncer, por exemplo, eu vou te dizer o seguinte: a maioria dos cânceres, eles na fase inicial, eles são assintomáticos, né? Eles são assintomáticos. Aí uhum, eu vou citar aqui o câncer da próstata, por exemplo. O câncer de próstata, 85% dos cânceres de próstata, eles são iniciais. Eles são superficiais, né? Eles são de baixo risco. Eles são localizados, que é o que a gente chama. E você não uhum, tem nenhum sintoma, absolutamente nenhum sintoma. Então, se você não entra no protocolo de prevenção e você começa a ter um urologista que você acaba chamando de seu urologista, né? uhum, Aquele médico que se chama de seu e tem uma música assim, você acaba negligenciando isso. E se você for esperar por sintomas, você vai cair naquele grupo dos 15%, onde o câncer ele já é localmente avançado ou uhum, metastático. E aí você já perdeu o time. Você já não tem mais aquela cura que você teria lá atrás. Então, uhum, assim funciona também por câncer de rim, né? Tem gente que nunca fez um ultrassom, chega a 60, 70 anos sem ter feito ultrassom. Um ultrassom hoje é um exame barato, de fácil acesso, indolor, muita gente faz. Então, se você faz um ultrassom é um exame de triagem que você vê qualquer nódulo no rim e você uhum, começa a investigar a partir daí. Outra coisa por exemplo, câncer gástrico, câncer de cólon, de intestino grosso. Tem gente que nunca fez endoscopia, nunca fez colonoscopia, e nós sabemos que existem protocolos a partir de determinada idade para toda essa prevenção. Mas os homens e às vezes as mulheres também negligenciam isso. Então, não faz. Aí lá na frente, quando começa a ter sintoma, poxa, mas eu não tinha nada, eu nunca senti nada, porque na uhum. verdade eles não entram nesse protocolo quando devem entrar. E Sim. aí depois começa a se lamentar. Agora, se você me falar de, por exemplo, não vamos sair um pouquinho do câncer. Vamos, por exemplo, para infarto. Infarto é outra coisa. Infarto, a gente sabe que tem algumas causas importantes do infarto, e aí volto à parte genética. O Uhum, maior, o maior, o maior fator para infarto agudo do miocárdio fulminante é a história familiar. Só para você ter uma ideia, Jorge, quando você tem pais que faleceram de infarto com menos de 50 anos de idade, a sua chance de falecer de infarto aproximadamente nessa idade ou um pouquinho mais é muito grande. Então, reparem como a história familiar no infarto agudo do miocárdio fulminante é importante. Então, se você uhum, tem esse histórico, você precisa procurar o cardiologista cedo. Não é ficar esperando ter uma dor, entendeu? uhum, Então, você tem que procurar o cardiologista cedo para você começar a acompanhar com ele. Muitas vezes, os cardiologistas iniciam uma medicação para reduzir colesterol, iniciam o ácido acetil salicílico, que é o AS, né, para poder, uhum, como o pessoal fala, afinar o sangue, que não afina o sangue, né? Ele é um uhum. anticoagulante, um Sim. antiagregante, na verdade, ele antiagrega, ele evita essa coagulação, né? Então, você tem que procurar o cardiologista precocemente, e aí sim,
De hipótese nenhuma, você pode fumar principalmente, você pode descuidar do seu peso, e aí vem o IMC, que é o índice de massa corpórea. Você não pode descuidar do seu peso, por quê? Porque o infarto está muito relacionado, tirando a história familiar que você, se você tiver, já é uma coisa importante, está muito relacionado à obesidade, à diabetes, à hipertensão, né? Ao tabagismo, ao sedentarismo. Então, todos esses fatores se relacionam diretamente ao infarto. Então, se você já tem história familiar, que é uma coisa que você não vai resolver, você vai ter que conviver com isso. Você tem que procurar o cardiologista com 20, 25 anos. E você não pode fazer nenhum desses 5 fatores que eu citei. E aí entra outras coisas. A diabetes também entra nisso, né? Se você é diabético, tem familiares diabéticos, existe uma carga genética importante, né? Então você tem que fazer dieta desde cedo. Existe a diabetes tipo 1, onde você usa insulina, geralmente é a diabetes da criança ou do adolescente. Existe a diabetes tipo 2, adquirida. Então você precisa fazer um controle muito eficaz, passar no especialista muito cedo, fazer dieta, que muita gente fala assim, eu tomo remédio, faço os meus exames, mas a minha diabetes nunca está controlada. Aí a gente pergunta, mas você faz dieta? Não, não faço. Então não adianta. Você tem que fazer uma série de coisas. É a dieta, é a medicação, é a revisão com o seu especialista. Não pode ser sedentário, não pode fumar, não pode ser obeso. Então, aí entra vários fatores. E aí vai. Se você deixar falando aqui, eu vou falar a noite toda. A receita é fácil, né, doutor? É tudo simples, só tem que fazer. Mas e normalmente só faz depois que toma um susto, assim. Tudo da minha família, assim, eu só decidi tomar juízo na vida de verdade quando meu pai, com 61 anos, morreu de infarto no meu braço, entendeu? Aí naquele dia eu falei, olha, vai dar errado. Então eu comecei a me cuidar a partir daquele momento. Aproveitando até, doutor, que você falou de atendimentos, o Dionei Lopes perguntou com qual periodicidade um homem acima de 40 anos deve comparecer ao urologista para essa avaliação regular. E aí eu vou adicionar a pergunta do Dionei dessas outras especialidades. Você citou algumas aí, exemplo da cardiologia. Para a gente pensar assim, para um homem cuidar de fato da saúde, com todas essas especificidades, né, de resistência, de preguiça, daquela coisa horrorosa de pedir para a mulher marcar o médico, senão não vai, tem que começar a ser adulto daí, responsável daí, pegar o telefone e marcar seu próprio médico, e aí eu vou dar bronca antes do doutor falar. Mas assim, qual seria assim a cartilha, né, do anual, semestral, de quais médicos e em qual periodicidade o homem deveria ir? Bem, vamos lá, vamos aí por partes, porque é muita coisa. Primeira coisa que você falou é que assim, esse comodismo que o homem tem, na verdade, eu até expandiria mais, que o sul-americano tem, né? Porque isso também é cultural. A gente não percebe isso no americano da América do Norte, no europeu. Eles são muito presos a protocolos, a guidelines, né? Já o sul-americano, não. O sul-americano, eu não sei porquê, não sei se foi pela colonização ou se foi cultural. O homem é o que você falou, ele só toma iniciativa quando você tem um susto, né? É muito cômodo você ficar lá bebendo, fazendo churrasco todo final de semana, fumando, bebendo, sem controle, ficar sedentário, né? Criar a famosa barriga, que a gente é totalmente contra, né? Mas que muitos homens aí adoram dizer que está criando a barriga, e que isso aí, se você for medir esse perímetro, né, abdominal, você vai ver que o risco é diretamente proporcional de infarto a esse perímetro abdominal, né? Isso aí é uma coisa que também tem estudos científicos muito robustos. Então, assim, o homem, é claro que chegar para você e falar um monte de coisa, mas é uma receita de bolo. Mas não basta você ouvir isso, e se você não quiser fazer, eu posso falar para você aqui durante 3 horas,
Mas se você não botar na sua cabeça que você precisa fazer aquilo para você viver mais e viver melhor, você não vai fazer nunca isso. Nunca. A não ser o dia que você tome um susto. Ou tem um infarto, ou tem um derrame. Então, o que você me perguntou depois, qual é o que eu posso dizer para o homem procurar, quais são os médicos, em qual frequência, etc. Eu sempre digo o seguinte, o homem ele precisa sempre, eu acho que eu mesmo faço uma avaliação geral todo ano, certo? Todo ano eu faço uma avaliação geral. Agora, tem homens que têm histórico familiar de, por exemplo, infarto. Então, esse homem ele tem que procurar um médico, um cardiologista mais cedo do que aqueles que não têm o histórico familiar. Então, isso é muito particularizado. Não dá aqui para mim, aqui não tem como eu chegar assim e falar assim, olha, Jorge, você tem que fazer isso, isso, isso. E definir isso como uma receita de bolo. Não é assim. Né? O homem ele precisa escolher um médico para ele passar, no caso, a mulher, geralmente, o médico de entrada é um clínico geral, certo? O clínico geral é um médico de entrada. Se você nunca foi no médico e você quer ir, tenha 15, 16 anos, você nunca foi e você quer começar a ir, você vai primeiro no clínico geral. Né? O clínico geral vai fazer o quê? Vai fazer uma triagem daquilo e vai te pedir os principais exames que você deveria ter feito e não fez. Então, ele vai pedir exames de imagem, ele vai pedir exames cardiológicos, ele vai pedir exames de sangue, de urina, de fezes e pronto. Vai fazer aquela bateria. A depender desses exames, quando você for voltar com ele, a depender daquilo que ele achar interessante você detalhar, ele vai encaminhar você para os especialistas. Então, vamos supor, Jorge tem um histórico familiar de câncer de próstata, diabetes, infarto e pressão alta. Então, mas Jorge, ao mesmo tempo, ele é sedentário, ele bebe, ele fuma, ele não faz exercício. Né? Ele já está tendo problema de impotência. Então, você tem aí uma série de coisas. Quando você passar com esse clínico, ele vai pedir uma bateria de coisas para você. E aí ele vai chegar para você e vai dizer, Jorge, você tem esse histórico familiar de infarto e de diabetes, seus exames mostram aqui que tem alguma coisa alterada, então você precisa procurar o cardiologista, o endocrinologista. Como você teve esse histórico de câncer de próstata, você vai ter que procurar um urologista, e aí já vem a parte da disfunção erétil. Então, ele começa a direcionar você para aqueles médicos especialistas, dependendo do que os exames que ele pediu inicialmente vão mostrar. Entendeu? Perfeito. Então, eu não tenho como dizer aqui para você, dar uma receita de bolo. Cada caso é um caso. A medicina hoje ela é muito particularizada, né? E a decisão é compartilhada com o paciente. Eu só acho que os homens não podem, né, mais homens do que as mulheres são mais negligentes, eles não podem se acomodar. Eles têm que procurar um médico. Se quiser começar com um clínico, é uma boa opção. Mas também, se já tiver mais de 40 anos, como o nosso ouvinte aí perguntou, ele já pode ir para um urologista para ver a parte da próstata, e aí a gente direciona. Olha, o senhor precisa ir para um cardio, para um endócrino, a gente mesmo direciona. Como a gente é um médico do homem, entre aspas, a gente pode direcioná-lo para outras áreas, e a gente cansa de fazer isso, né? E como o ouvinte perguntou, o câncer de próstata, a gente vai ter até um webinar agora, dia 16, segunda-feira que vem, para falar sobre rastreamento do câncer de próstata, que é uma coisa polêmica. A gente vai fazer pelo grupo de Uro-Oncologia da Bahia, que é um grupo que eu coordeno, inclusive, né? E também pela Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, nós três vamos fazer, essas três instituições vão fazer esse webinar para discutir isso e vai ser aberto ao público. Isso é uma coisa interessante. Não vai ter só médico. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, o rastreamento ele é muito variável. Cada sociedade tem o seu. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que, a partir dos 45 anos, pacientes de cor negra, homens de cor negra e com histórico familiar de câncer de próstata, devem procurar um urologista. Se eles não forem de cor negra e não tiverem histórico, seria a partir dos 50 anos.
né? E lembrando que a prevenção é feita pela dosagem do PSA e pelo toque retal. Agora, outras sociedades têm outros protocolos. A sociedade americana tem o seu, a sociedade europeia tem o seu. Então, a gente aqui no Brasil tende a seguir o protocolo da sociedade brasileira. Agora, eu vou ser muito sincero com você. Eu faço uma medicina muito personalizada. Se for um paciente para o meu consultório, com 37 anos, com histórico familiar de pai, ou de irmão, ou de avô com câncer de próstata e quiser fazer a prevenção, não sou eu que não vou fazer. Por que eu te falo isso? Porque eu já operei pacientes de 38, de 40, de 39 com câncer de próstata. Ah, doutor Augusto, mas é uma exceção. Tudo bem, é uma exceção. Mas essa exceção pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser seu avô. E aí? Aquilo que representa na população 0,2%, para você representa 100%. Exato. Entendeu? Então, não sou eu que vou negligenciar isso. Se ele quer fazer, eu vou pedir e ele vai fazer. Entendeu? Então, isso é importante. E a medicina moderna, além dela ser preventiva, ela promove o compartilhamento de decisões do médico com o paciente. Tá? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser, e tem que ser particularizada ou personalizada. Eu não sei se ficou claro aí, ou se eu falei demais. Sim, ficou e quase que eu pego o telefone aqui para marcar logo um urologista. Porque quando o senhor falou o combo aí da família, falou da minha família, é igualzinho. Então, mas então, eu ainda tenho 30 anos, então talvez não precise esperar um pouquinho, né? O senhor falou de duas formas dessa identificação precoce do câncer de próstata. O exame de toque retal e o PSA. Eu queria que você explicasse para que serve, como serve cada um em qual situação, e especificamente sobre o toque retal. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente machista e preconceituosa. As pessoas não conhecem o próprio corpo. E eu acho que já começa daí. Eu acho que para além do machismo, é um desconhecimento do próprio corpo. Assim como teve uma vez que eu conversei aqui com a ginecologista, que ela falou assim, a primeira coisa que eu falo para as meninas é pegar um espelho e botar para ver a vagina. Ela falou assim, será que algum homem já viu o ânus, já observou, sabe como é? Talvez nem tenha conhecimento de como funciona, mas tem o preconceito com relação ao exame. Eu queria que você explicasse como é que funciona cada um dos dois, para quem que serve também. Bem, essa pergunta é uma pergunta importante e aí a gente tem que fazer algumas pontuações, né? Na verdade, vivemos isso aí do homem não ir para o médico e principalmente não ser submetido ou não querer fazer o toque, é uma coisa muito cultural. E como você bem disse, nós vivemos uma sociedade patriarcal e uma sociedade machista, né? Isso está mudando com o tempo, com as gerações, mas ainda estamos longe do ideal. Então, quando a gente fala em triagem, screening ou rastreamento do câncer de próstata, a gente tem que pensar em dois exames, como eu falei previamente. O PSA, que é um exame de sangue, é uma proteína, que é um marcador do câncer de próstata. Ele não está alto somente no câncer, para deixar bem claro, ele pode estar alto, por exemplo, na prostatite, que é a inflamação da próstata, principalmente se ela for aguda, mas uma das causas do PSA alto é o câncer. Então, você tem que fazer o PSA e você tem que seguir toda uma orientação para dosar o PSA. Você não pode ter tido relação 3 dias antes, masturbação, andado de bicicleta, cavalo, moto, ou feito algum exercício físico extenuante, ou até mesmo uso de álcool. Então, tem várias restrições para você ter um exame adequado. Então, você dosa aquilo ali e você faz o toque. O toque é feito geralmente com o urologista, que é o especialista no exame. Não adianta você fazer o toque com qualquer médico, porque o outro vai estar fazendo ali, não sabe nem o que vai procurar. Ele não sabe nem quanto é que uma próstata mede ou pesa, não sabe identificar um nódulo ou o limite. Então, cada um em seu quadrado, né? Cada especialista com a sua área. Então, o ideal para quem faça o toque, para ver a próstata, é o urologista.
E quando você associa esses dois exames de rastreamento, você tem uma chance de diagnóstico aí beirando 90%. Tá? 90%. É claro que se você tiver alguma suspeita, você vai ter que pedir uma biópsia para o paciente. O único exame que fecha 100% de certeza de que aquele paciente tem um câncer é a biópsia. Essa biópsia de próstata não é um exame simples, não é um exame que todo urologista faz ou gosta de fazer. É um exame que tem várias complicações, tá? Não é um exame que você pode sair pedindo à torta e à direita. A tecnologia veio melhorando muito esse exame. Hoje você tem biópsia por fusão com ressonância magnética, que é o que há de mais novo hoje, e na Bahia nós já estamos fazendo isso, desde o ano passado. Então, você faz essa biópsia, e antes dessa biópsia hoje, a gente tem pedido uma outra ferramenta, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, que ela vai dar detalhes naquela próstata e vai dar detalhes de algumas lesões suspeitas, para na biópsia você ir diretamente naquela lesão e fazer a biópsia retirada dos fragmentos, que a biópsia faz isso, retirada dos fragmentos da próstata, para você analisar. Quem analisa isso é um médico patologista, para ver se esse paciente tem câncer ou não. Só assim você vai ter o diagnóstico de certeza. A partir daí, Jorge, abre-se um leque de coisas. Se você tem um câncer, você precisa saber a classificação desse câncer, você precisa saber o grau desse câncer, você precisa saber as comorbidades que aquele doente tem, a idade daquele doente, entendeu? Para você oferecer um arsenal terapêutico que se desenvolveu muito nos últimos 10, 15 anos. Só para você ter uma ideia. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se você vai me responder. Você acha que todo homem com câncer de próstata diagnosticado, ele deve ser tratado? Ou por cirurgia, ou por radioterapia, ou não? Não, acredito que sim. Deve ter. Não sei se por esses dois mecanismos, mas que deve ter tratamento, sim, né? Pois é, isso é uma coisa que até 10 anos atrás, todo homem com diagnóstico de câncer, ele era tratado ou por radioterapia ou por cirurgia, que naquela época só tinha a cirurgia aberta. Com o avanço da tecnologia, hoje você tem a cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. Aqui na Bahia também nós já estamos fazendo a cirurgia robótica desde o ano passado. Inclusive criamos um grupo agora, o Robótica Bahia, um grupo de assistência multidisciplinar em cirurgia, que é exatamente um grupo que é especializado em cirurgia robótica. E a radioterapia, que também é outra forma de tratamento. Mas o que melhorou muito, Jorge, é que hoje você tem casos de câncer diagnosticados de baixo ou baixíssimo risco, que você pode simplesmente não fazer nada. Você pode apenas vigiar esse doente, você coloca ele num protocolo de vigilância ativa, que é uma coisa muito, mas muito interessante. E eu vou te dar outro detalhe. Pacientes com câncer de baixo e baixíssimo risco, em países do primeiro mundo, quando eu falo isso, eu estou falando de Europa e Estados Unidos. A vigilância ativa, nesse cenário de câncer de baixo e baixíssimo risco, ela é a primeira opção. Ela é a primeira opção. Entendeu? Coisa que aqui no Brasil a gente está longe, mas muito longe de ser igual a eles. Por vários fatores que não cabe aqui agora a gente elencar cada um deles. Sim. Mas o que eu quero deixar claro é que, se você tem um diagnóstico de câncer, passa com um médico urologista, e você tem dúvida da conduta, procure uma segunda opinião. Eu sempre falo para todo mundo, e é uma coisa que eu queria deixar aqui como uma dica: todo paciente que teve um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, precisa de uma segunda opinião. Porque, às vezes, aquela primeira opinião, ele não está muito satisfeito, né? Ou ele tem dúvidas, que realmente um leigo tem dúvidas, e é normal ter dúvidas. Sim. Então, ele tem que procurar, ele tem o direito a ter uma segunda opinião. E que essa segunda opinião seja feita por um médico de confiança dele. Geralmente, você deve ter alguém na sua família que seja médico, que trabalhe na área de saúde. Você vai chegar para esse primo ou irmão e vai falar assim: velho, me dê aí uma referência de uma pessoa, eu tenho um amigo que tem um câncer, eu queria que ele passasse com um cara bacana, não sei o quê. Ele vai se virar para te dar um cara de referência, para você ter a segunda opinião.
Isso é importante porque, às vezes, você vê pacientes operarem, muitas vezes, naquela primeira consulta ali, e lá na frente ele tem alguma complicação, porque tem. Eu trabalho no hospital de câncer, aqui você deve conhecer o Aristide Maltês, e lá a gente respira câncer todo dia, né? A gente opera muito câncer. Então, e você tem complicações. Não venha me dizer que eu opero e nunca tive complicação. Isso não existe. Quem opera tem. E quem opera muito vai ter também muito em proporções, claro. Sim. Então, assim, às vezes o paciente opera achando que vai ficar tudo bem, vende-se uma imagem bacana, lá na frente ele tem um problema e aí não tem como voltar atrás. Se ele tivesse consultado uma segunda opinião, será que seria cirurgia? Será que seria radioterapia? Sim. Ou não poderia ser a vigilância ativa? E aí vai. Porque, como eu te falei, com o diagnóstico de câncer feito, abre um leque de opções e você tem que avaliar opção por opção, juntamente com o seu doente, porque aí sim a decisão tem que ser compartilhada. Era isso que eu queria deixar como assim, uma dica, né? Inclusive, a estimativa de quantidade de câncer sempre ela vai aumentando, né? Até os dados recentes do INCA dizem que aqui na Bahia a gente deve ter cerca de 6.130 casos, se não me engano, só esse ano. E como você falou, né, à medida que a gente vai crescendo e vai conseguindo ter um tempo de vida maior, isso vai aumentando. Além dessa opinião, dessa segunda opinião, que eu acho que deve ser para qualquer tipo de tratamento que a gente tem que pensar, de fato, e não só no caso de câncer, para você acertar um tratamento que seja adequado com o seu raciocínio também de como você deve conduzir o seu tratamento, né? Porque a visão da medicina antiga era muito de que o médico ali era o dono do saber e que o paciente só tinha que cumprir aquilo ali e acabou, né? Perfeito. Isso é importante porque antigamente o paciente endeusava o médico. O médico era tido como um segundo Deus. O que o médico falava, o paciente baixava a cabeça e fazia. Hoje não. A medicina moderna, como eu falei anteriormente, além de ser preventiva, né? Porque você tem menos gasto para o Estado, para o paciente, para o médico, ela é compartilhada. Então, você tem que ouvir o doente, você tem que apresentar para o doente. E outra coisa, com a globalização e com a internet, às vezes o doente chega na sua sala, senta na sua cadeira e fala assim, doutor, eu tenho essa doença e eu sei que para tratar eu tenho A, B, C e D. Então, se você não for um médico atuante e que saiba explicar para ele, a primeira coisa que vai fazer é procurar outro. Então, se você não tiver atualizado no que você faz, e aí eu chamo a atenção do médico, o médico que trata do câncer é o oncologista, é o uro-oncologista, aquele médico que vivencia aquilo diariamente. É diferente de um médico que faz câncer, mas faz outras coisas também. É óbvio que o grau é diferente. Então, se for busca sempre aquela referência naquela área específica, porque aquele profissional provavelmente ele está mais atualizado e mais entende mais todas as modificações que eu vou voltar a falar. No câncer de próstata, nos últimos 15 a 20 anos, mudou muito. E a cada dia a gente vê drogas novas chegando, quimioterápicos novos chegando, radioterapia. Hoje você tem cirurgia por radioterapia, radiocirurgia, né? Que às vezes é indicado em alguns casos. Então, assim, você precisa estar sempre atualizado para deixar o seu doente tranquilo e oferecer para ele a melhor opção. E aí eu volto a dizer, não tem receita de bolo, tá? Você tem que oferecer a melhor opção para aquele tipo de caso. Cada caso é um caso e deve ser avaliado individualmente. Perfeito. Doutor Augusto, a gente está quase encerrando o nosso tempo, mas eu acho que dá para a gente fazer mais uma perguntinha aqui, da Tatiana Bancilon. Ela fala que tem uma história de um homem que teve câncer de testículo aos 23 anos, fez o tratamento, hoje tem 27 anos. Ela quer saber se essa pessoa deve continuar fazendo o acompanhamento com o urologista. E aí, complementando aqui uma pergunta,
sobre a colonoscopia, se também detecta o câncer de próstata. Bem, eu vou para a primeira, inicialmente. O câncer de testículo é um câncer que incide em pacientes muito jovens, tá? Se ele operou com 23 e está com 27, a gente geralmente recomenda que o paciente ele fique no mínimo 5 anos em acompanhamento com o seu médico. No mínimo. Depois de 5 anos, aí ele vai discutir com o médico dele quando ele vai voltar, a frequência desse retorno, tá? Mas o câncer de testículo, geralmente, se ele já está esse tempo todo e não retornou, muitas vezes ele está curado. Câncer de testículo é um câncer que, se você cura num tempo certo, ele geralmente não volta, tá? Você geralmente faz a cirurgia e depois você pode fazer a quimioterapia se tiver necessidade. Pelo que eu entendi, ela fez só a cirurgia e não fez a quimio. E se ela fez a quimio depois, já fez, já tratou, já está curado, tá? Agora, a segunda pergunta sua foi a colonoscopia. Colonoscopia, isso. A colonoscopia, ela não detecta o câncer da próstata, tá? A colonoscopia é o primeiro exame, é o gold standard, é o exame ideal para você fazer a prevenção do câncer de intestino e do reto e intestino. Que só para você ter uma ideia, no sexo masculino, ele está entre os 3 primeiros. E no sexo feminino, ele aparece aí entre o 4º ou 5º em frequência. É um câncer muito incidente, tá? E você usa a colonoscopia para fazer essa prevenção ou esse diagnóstico precoce, inclusive. E que tem alguns pólipos que são pré-cancerígenos. Se você faz a colonoscopia e percebe, você pode fazer a polipectomia, que é a retirada desses pólipos. E se você estuda e aquilo que você tirou era pré-cancerígeno, você já tratou. Então, é importante. Alguns protocolos americanos recomendam a colonoscopia a partir dos 45 anos. Mas como isso aí não é da minha área, eu não vou aqui. Eu acho que é mais interessante aquela pessoa que tiver interesse procurar um gastro, né, um gastroenterologista ou um coloproctologista para poder saber mais detalhes. Já vou deixar aqui o recadinho que eu vou atrás de para a gente poder aqui fazer uma transmissão especial falando desse assunto também. Doutor, nosso tempo está no fim aqui. Quero muito lhe agradecer pelos esclarecimentos. A nossa live vai ficar salva aqui, todo mundo pode reassistir nosso programa. Marca lá no IGTV assim que eu conseguir salvar aqui, 2 minutinhos depois. E obrigado pelos esclarecimentos, foi ótimo conversar contigo. Pronto, foi um prazer, Jorge. Eu acho que a gente teve 1 hora aí, a gente falou bastante coisa legal, desde prevenção até tratamento. Eu acho que o importante aqui, a mensagem é exatamente isso, que independente de qualquer coisa, não negligencie a sua saúde, né? Você é o principal responsável pela saúde. E aí eu falo tanto do homem quanto da mulher. É isso que eu queria deixar de mensagem. Queria agradecer e deixar um grande abraço para você e para os seus ouvintes também, para os seus telespectadores, né? Maravilha. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal. Lembrando que o nosso programa acontece toda terça-feira, às 18 horas, aqui no Instagram do Jornal Correio, sempre falando sobre saúde e bem-estar. Espero vocês na próxima terça. Tchau, doutor. Tchau, pessoal. Jorge, obrigado e parabéns. Valeu.